Ei. Nós fizemos esta questão, certo? Na última aula, no finalzinho da última aula, nós vamos fazer agora 1.2, tá? Só esperar o pessoal entrar aqui. E seguinte, tem alguns recadinhos aí. Recadinhos não, mas alertas, né? Com relação à prova. A nossa prova, nós só temos mais essa aula e mais uma, certo? Depois é a prova. Então, hoje eu vou passar o trabalho para vocês, tá? Que é o trabalho que vale mais pontos, com a maior parte dos pontos da parcial 1, que é o trabalho justamente de circuitos magnéticos. E através desse trabalho, e mais, né, desses exercícios que nós estamos fazendo, vocês vão poder estudar para a prova, que é justamente o conteúdo da prova vai ser isso. Aula que vem, eu vou passar mais uma matéria, tá? Que também pode cair na prova, mas esse exercício não depende dessa matéria da semana que vem. Então, eu já estou passando antecipado para vocês terem aí 15 dias para entregar esse trabalho, tá? Eu vou aceitar esse trabalho até antes da prova, beleza? Então, às 7 horas do dia, deixa eu confirmar aqui direitinho. A semana de prova é do dia 5 ao dia 10 de outubro, tá? Então, a nossa vai ser aqui no dia 9, certo? Então, nós temos só... Desculpa, dia 8, quinta-feira. Nós temos só mais essa aula e mais uma, ou seja, mais duas aulas. Então, hoje na aula, nós vamos fazer aí bastante exercícios, tá? Então, quem tiver com dúvida de circuitos magnéticos, para tirar as dúvidas hoje, e aí vocês vão ter exemplo aí no caderno de todos os exercícios, todos os tipos de circuitos magnéticos, ok? Na aula que vem é mais uma aulinha de excitação em corrente alternada, mas o trabalho não vai depender dela, então já dá para vocês começarem a fazer o trabalho hoje, se vocês quiserem. Então, aceito o trabalho até dia 8, às 19 horas, ok? Antes da prova. Às 19 horas também eu disponibilizarei a prova, né? Vou anexá-la no portal. Vou estar disponível aí para qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Com relação à resolução da prova, não da matéria, obviamente, né? Não vou tirar dúvida de questão e nem nada disso. Mas, caso tenha algum problema, né? Eu estarei disponível aí. Eu costumo ficar disponível durante todo o período da prova, ou seja, de 7 às 10. Matheus, Oi? pode dar passar de novo? Eu entrei agora, por favor, você pode? Falou Não aí? entendi. Não entendi? Eu entrei agora, você pode repetir o que você falou aí? Tá. É o seguinte, nós temos só mais duas aulas até a prova. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem o calendário. Tá aqui o calendário acadêmico, ó. Nós estamos aqui dia 24, correto? Na semana que vem é dia 1º. E no dia 8 aqui, ó, é a nossa prova, porque a semana de avaliação oficial 1, ela vai do dia 5 ao dia 10, né? Obviamente, a nossa prova vai ser quinta-feira, dia 8, correto? Sendo assim, hoje eu disponibilizarei para vocês o trabalho, que vocês terão aí 15 dias para fazer e me entregar dia 8. Esse trabalho sobre circuitos magnéticos, que é a matéria da nossa prova, tá? A prova vai cair tudo que a gente estudou, mas vai ser mais focada em circuitos magnéticos.
Então, eu vou aceitar o trabalho até às 19 horas do dia 8, ou seja, antes da prova, antes do início da prova. Vocês podem usar esse trabalho que eu estou passando para vocês para estudar para a prova, tá? Claro que vocês vão ver os outros exemplos no caderno, nas apresentações, né? Mas a prova ela vai ser centrada em circuitos magnéticos. Então, recomendo fortemente aí que vocês façam esse exercício, tá? Porque fazendo esse exercício, vocês já vão estar estudando para a prova. Quem copiar o exercício aí vai pegar rápido na prova, ok? Minha prova é o seguinte: vocês estão fazendo prova à distância, tá? É claro, né? Ninguém é bobo de não consultar. Se fosse eu, também consultaria. Então, vocês vão ter consulta a todo o material, vocês vão ter consulta a livro, consulta à internet, consulta ao colega, tá? Vocês só não vão ter consulta a mim. O restante, vocês vão consultar tudo. Então, para não ficar uma prova, um faz e todos os outros copiam e manda para mim tudo igual, eu faço todas as minhas provas individuais, tá? Então, eu faço aí vários modelos de prova, valores, eu faço uma planilha Excel, cada aluno vai ter o seu valor para resolver a sua prova. Então, não contem com a prova do coleguinha, tá? Dá trabalho para mim corrigir depois, mas eu acho que é uma maneira mais justa aí da gente fazendo essa prova, já que vocês têm tantas vantagens com relação a essa prova, tempo, né? 3 horas de prova. Se tivesse presencial, vocês não teriam 3 horas de prova. E consulta a vasto material, tá? Então, não contem com a prova do coleguinha, estudem, façam o trabalho, não vai ser nada de outro mundo, tá? Quem estudar vai conseguir fazer a prova tranquilo. Sim. Você falou essa questão da prova aí, mas a prova da Crota tem esse negócio tudo, consulta e tudo, mas a gente não consegue fazer. Mesmo tendo consulta, tudo. A prova da Crota é difícil demais. A prova da Croton, na verdade, ela é uma caixinha de surpresa, né? Nossa. Cai matéria que não foi abordada no livro. Então, essa disciplina, período passado, fui eu que ministrei também. E ela era blended. E a galera pegou o rabo. Porque a prova da Croton caiu coisa que nem estava na apostila, que nem estava na ementa. Como eu vou fazer a prova, eu não vou fazer isso. Tudo que eu passar vai ser o que eu abordei dentro de sala de aula. Então, quem assistiu, quem fez os trabalhos, quem estudou, vai conseguir fazer a prova tranquilamente. Não precisa ficar com medo de ser uma prova da Croton, que não vai ser, não. Mas, claro que eu vou cobrar o que eu passei dentro de sala de aula. Então, façam os exercícios, façam o trabalho e tirem as dúvidas hoje, porque já deu para sentir que essa matéria ela é chatinha, né? Não é uma matéria tão simples assim, não, que dá para levar aí e passar sem estudar, não. Então, ó... Sim. A próxima aula, a gente dando uma folheada no trabalho, a gente tendo alguma dúvida, a gente pode perguntar também aula que vem. Tranquilo. Não, até a aula que vem, até um dia antes da prova, estou disponível aí para todo mundo, se quiser tirar dúvida. A minha intenção é fazer o seguinte na próxima aula. É a gente pegar metade da aula para ver esse restinho de matéria, que é a citação CA, e a outra metade da aula eu vou ficar disponível aí para vocês. Aí, se vocês quiserem fazer algum exercício, quiserem tirar dúvida, qualquer coisa, eu vou estar disponível para que vocês cheguem lá na prova sem dúvida, beleza? Ô, Matheus. Oi. Aquele exemplo que você passou do slide para a gente fazer na aula passada, ou no 4, você me fala o resultado da letra C e da DI? Você tem como voltar lá e me falar? Qual que é o 4, hein? Tá no slide, um exemplo 4. Deixa eu mandar aqui, deixa eu compartilhar aqui para ver se a gente acha. Exemplo 4. Você fala esse aqui? Esse mesmo. Tá. Esse aqui é o seguinte, a gente vai resolver daqui a pouquinho. Aí a gente confere, beleza? Ah, tá. Então, beleza. Que na letra C e D eu consegui não chegar no resultado que tinha falado aí. Né? Não, nós vamos resolver. Eu fiz o esquema do seguinte, ó. Eu fiz o exemplo 1, e aí o exemplo 2 eu já passo para vocês. Aí eu faço 1.2, né? Aí eu faço o 2, e o 2.1 ele é muito parecido com
o que eu fiz. Então, dá para vocês pegarem por base o que eu fiz e vocês vão conseguir resolver. Aí, quando chegar lá no 4, que você falou, né? Aí você já me pergunta que a gente tira essa dúvida. Beleza? Esse 1 aí você fez ele já? Esse 1 eu fiz. Esse 1, ele é muito simples, né, gente? Na verdade, aqui, ó, ele está nos falando aqui que tem um fluxo magnético de 2 Weber, né? Produzidos por um ímã natural. Isso aqui para nós não faz diferença, é a mesma coisa, tá? Um eletroímã e um ímã natural, eles têm as mesmas características. E aí ele pede para a gente aí, ó, o fluxo magnético que passa através da chapa, né? Então tem uma informação importante aqui que ele fala que a chapa é quadrada. Se a chapa é quadrada, perfil quadrado, significa que todos os lados dela têm o quê? 2 centímetros. Com esta informação, nós podemos calcular a área, né? E a densidade do fluxo nada mais é do que o fluxo pela área. Então, eu vou dividir o meu fluxo aqui pela área que eu acabei de calcular e vou chegar aqui ao meu resultado, tá? Vou fazer ela rapidinho aqui de novo, só para a gente relembrar. Quem não viu também, quem estava na aula, vê de novo aí. Só para relembrar. Só ligar a câmera. Estão vendo a câmera aí, beleza? Sim, estamos vendo. Então, ó, refazendo exemplo 1. Para quem não viu, quem não estava na aula. E para dar um suporte aí para vocês resolverem o 2. Vou só arrumar. Tá bem ruim. Ligar a lâmpada, tá ficando pior. Ficando pior. Toma na marra mesmo. O exemplo 1, ele nos diz o seguinte. Vou ficar com vocês também. Ele nos dá o fluxo, né? Que está saindo aí do nosso ímã permanente, que é igual a 2 Weber, né? E ele nos dá o lado do quadrado, que é 2 centímetros. E nos pergunta aí qual é a densidade, né? Tá? Então, o lado aqui, primeira coisa que a gente vai converter é o quê? Para metro. Correto? Significa que o lado é 2 vezes 10 a menos 2. Menos 2. Então, eu também consigo aqui fazer a área, né? Só elevar isso aqui ao quadrado, ó, né? Vai me dar aqui 4 vezes 10
a menos 4, é isso? Mas aí você não vai só multiplicar por 2 elevado ao quadrado, não, passar para menos? Oi? Aí você não vai só multiplicar o 10 a menos 2 ao quadrado, não? Não, não, porque esse é um lado. Ah, Ele me deu aí, no caso, um lado, né? E me pediu, aí eu tenho que calcular a área, diferentemente quando ele me dá a área. Quando ele dá a área é diferente, né? Aqui, ó, tá. deixa eu só pegar aqui. Deixa eu te explicar que você vai entender, ó. Ele me falou, eu tenho lá a seção transversal, ó, do ímã. Aqui está um ímã, né? Cortado aqui, ó. Essa seção transversal, ela é quadrada, ou seja, esse lado é igual a esse lado, e cada um vale 2 centímetros. Foi isso que ele nos falou. Para eu achar a área aqui, ó, da seção, o que que eu tenho que fazer? Lado vezes lado, que é a área do quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2 e elevar ao quadrado. Essa vai ser minha área. Beleza? Deu para entender? Deu. Deu para entender. Ok. Então, nós acabamos aqui de calcular a área em metros, né? Então, essa aqui é a nossa área. E nós sabemos que a fórmula do fluxo magnético nada mais é do que o fluxo por área, certo? Densidade magnética, né? Isso aqui, então, vai nos dar 5.000 Tesla, unidade medida de densidade magnética. Tá aí o exercício 1. Ok? Agora eu vou passar para vocês aí o nosso exercício 2. E esse vai cair na prova, né? Esse aí deve ser a amostra grátis da prova, né? Tem que ter uma amostra grátis. Ah, tem que ter, vou ajudar, né? Uma Ô, questão Matheus, grátis. ela vai Né? ter quantas questões? Olha, não sei. Não sei, não fiz a prova ainda. Eu vou fazer a prova. Eu não gosto, isso aí é uma particularidade minha desde que eu era aluno, de prova grande. Tá? Eu prefiro dar uma prova difícil e pequena do que uma prova fácil e grande. Você ficar 3 horas fazendo prova, não. Vou tentar dar uma prova mais objetiva possível, com a dificuldade aí que dê para quem estudar fazer, beleza? Essa aqui vai ser a questão amostra grátis, né? Que deve valer uns meio ponto. Aí o resto vai para as outras. Então é o seguinte, brincadeira à parte, vamos fazer o exemplo 2 agora. 1.2, na verdade, né? Então, ele está pedindo para refazer o exercício anterior, né? Porém com o ímã circular. O diâmetro é a mesma medida do lado. O que significa? Ele fala, não citou o fluxo, então o nosso fluxo vai ser o mesmo, tá? Porém, como agora eu tenho um perfil circular, oh meu Deus do céu, aí. Como agora eu tenho um perfil circular, obviamente minha área vai mudar, né? Ou a fórmula da área de um círculo é a mesma de um quadrado? Não. Então tem que recalcular a área aí, ó. Vou deixar para vocês fazerem aí. Quando vocês acabarem, vocês me falam que a gente confere. Essa é muito fácil, né?
E aí, pessoal? Acabaram? 6.366 Tesla. Exatamente. Alguém ainda está fazendo ou não conseguiu fazer? Quer ajuda ou quer que eu espere um pouquinho? Matheus, espera um pouquinho fazer favor. Beleza. Na hora que você acabar, você me fala então. Ou se agarrar aí, você me fala. Não, beleza. Deu quanto? 6.366,2 Tesla. Era de se esperar que esse fluxo, essa densidade de fluxo magnético fosse maior do que do quadrado, né? Nós vamos aqui entender o porquê que essa densidade de fluxo é maior. Ô, Matheus, tem como você fazer ele aí, fazer favor? Eu acho que eu tô errando alguma coisa aqui na calculadora. Não achei esse valor. Vamos refazer ele aqui então. Então o valor está aqui, ó, tá? Do resultado. E o que a gente falou, né? Aquilo que a gente falou, o fluxo não mudou, então o fluxo continua o mesmo. Só que agora eu tenho que calcular a área, recalcular a área, tá? A área era área de seção, né? Era quadrado, tá? Era quadrada. E agora a área é redonda. Meu desenho tá torto aqui, mas esse aqui tá redondinho. Essa aresta fica aqui, né? Ó. Então, o que eles nos diz foi o seguinte, ó. Ele falou que o diâmetro é a mesma medida do lado. Foi o que eu fiz aqui, ó. O diâmetro, né, é a mesma medida do lado. Em qualquer lugar aqui que eu pegar, ó. Certo? Como assim? Lado. Diâmetro. É a mesma medida. Porém, só de bater o olho a gente vê que a área de um círculo com esse diâmetro é menor que a área do quadrado, né? Se a área é menor, significa que o fluxo magnético está mais concentrado. Tá? Ele tem que passar numa área menor. Se o fluxo magnético está mais concentrado, é claro que a densidade magnética vai dar maior. Certo? Então isso aí já era de se esperar, que ela fosse maior. Se der um número menor, você já mata aí que tem alguma coisa errada, tá? Então, a única coisa que nós temos que fazer é calcular a área novamente. Nós temos duas fórmulas aí para calcular a área, né? Que é a famosa πr ao quadrado ou πd diâmetro ao quadrado sobre 4. Posso usar qualquer uma das duas. Por quê? Eu sei que o lado é 2 centímetros. Então, o meu diâmetro é 2 centímetros. Certo? Porém, se eu pegar esse aqui e dividir por 2, eu tenho que o meu raio é igual ao quê? 1 centímetro. Então, eu posso usar o que eu quiser aqui, ó. Vamos fazer com diâmetro. Então, π vezes 2 ao quadrado sobre 4 vai me dar 4 por 4. Dois centímetros, viu? Isso aqui é 2 vezes 10 a 2. Deixa eu fazer aqui de novo. Π vezes 2 vezes 10 a menos 2, porque é centímetro, né? Dividido por 4. Então, a minha área, ela vai ser o quê? Π. Isso aqui vai dar 4, então posso vir cá e cortar, ó. Tá?
vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Essa aqui é a minha área. Isso aí dá 0,314, né? Zero vírgula 314, aproximadamente. Não, 0,314 não, gente. 314 vezes 10 a menos 6. A área aqui, então, ela vai ser π d2 sobre 4, que vai me dar 314 vezes 10 a menos 6. Essa aqui é a minha área. Aqui ficou menos 4, é por isso. Ó. 2 aqui multiplicou pelo 2 aqui, ó. Isso que eu tava... Nossa, sem entender aqui. Já ia te falar. Não, é porque eu cortei aqui, ó. Aqui multiplicou por 2, virou 4. Eu cortei, só que eu esqueci de multiplicar aqui. Aqui é menos 4. É, né? vezes 10 a menos 4. Isso. Então dá os metros quadrados aqui, ó. Beleza? O fluxo é o mesmo, então a minha densidade é igual a 2 Weber, que era o fluxo do primeiro exercício, dividido por 314 vezes 10 a menos 6. Vai me dar aí uma densidade de fluxo 6.366,2 Tesla. Beleza? Mateus, Oi. o 314 você achou da onde aí? Vezes 10 a menos 6? Aqui, ó. Se você fizer aqui de novo, é porque eu cortei aqui, eu simplifiquei. Mas vamos fazer de novo aqui, ó. Depois do π vezes 10 a menos 4 metros quadrados aí. Π d2 sobre 4. Né? Então, ó. Π vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 4. Π vezes 4 vezes 10 a menos 4 sobre 4. Aí isso aqui vai dar os 314. Se fizer a calculadora aí, ó. Entendeu? Ah, entendi. Se quisesse fazer pelo raio também, dava certo. Só pegar aqui, ó. πr ao quadrado. Tá? Então, π vai ser igual a 1 vezes 10. Vai dar a mesma coisa. Se fizer aqui pela fórmula do πr2, vai dar a mesma coisa. Eu só trava Ô, isso. Matheus, Oi. eu vou sair da reunião aqui e vou voltar de novo. Você me adiciona aí, porque tá travando muito o meu aqui. Beleza. Então, ó, se eu fizer pelo πr ao quadrado, também tem que dar a mesma coisa. Tá? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa? Tranquilo, né? Matheus, Aí achou a área, depois é só dividir aí. Isso, porque o fluxo é o mesmo, ele não mudou. Produção mesmo. Isso. O fluxo não mudou. É 6.369,4. Provavelmente você usou o valor de π não julgando a calculadora. Você deve ter usado 3,14, foi não? Não, usei pi na científica. Então talvez o π na sua calculadora esteja um pouquinho diferente. Aqui, ó. Matheus, área você não aqui- vai usar casa em um depois da vírgula, não? Oi? Não vai usar casa em um depois da vírgula, não? Não, eu usei. 314, deu 314,16, né, arredondando. 314. Ah, pois é, eu coloquei aqui 314, mas eu usei o resultado da calculadora aqui, ó. O que eu fiz? π d2 sobre 4. Eu joguei π aqui, beleza. O diâmetro ao quadrado, dividi por 4. A área deu isso aqui, ó. Pô, então, aí você não arredonda em vírgula 16, não? Na verdade, eu uso o mesmo valor aqui para resolver tudo na calculadora. Eu não arredondo nada. Entendeu? Esse resultado que eu passei aqui, ó, eu obtive sem arredondar nada aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo resultado. Ah, tá, entendi. Você pegou o resultado inteiro aí. E isso, olha lá, ó. Entendeu? Ah, tá. Quando eu faço tudo na calculadora, porque eu não preciso ficar arredondando. Mas é claro que se vocês arredondarem o resultado é próximo, eu vou considerar, não tem nada a ver, não. Arredondamento aí de 2 casas após a vírgula tá ótimo. Beleza. Então, beleza. Entendi.
Beleza. O próximo exercício aqui é o exercício 2, tá? Ou exemplo 2. Ele está pedindo para a gente calcular a força magnetomotriz com 20 espiras ligadas a uma fonte corrente de saída de 2 amperes. Muito simples, né? Nós sabemos aí que a força magnetomotriz é N vezes I, ou o número de espiras vezes corrente. Então, ó, vamos lá os dados. Exemplo 2. Nós temos um N igual a 20 espiras e uma corrente igual a 2 amperes. Ele está nos perguntando aí quanto que vale nossa força magnetomotriz. Então, nós sabemos que a nossa força magnetomotriz é igual a N vezes I, que é mais fácil que tomar dor de criança, né? Entendido? Só multipliquei aí, ó. Quantidade de espiras pela corrente. Beleza? Essa é a letra A, né? Só a unidade de medida é Ampere espira. Espira vem da quantidade de espiras e ampere da corrente. Vamos lá fazer a letra B. Eu estou chamando de letra A e B, mas está 1 e 2 aqui, tanto faz, tá? Agora, ele já pediu para a gente calcular a força magnetomotriz de uma bobina com 25 espiras. Então, nosso N mudou, tá? O N agora é 25 espiras. Ligado em série com um resistor de 10 ohms. Então, o cara colocou um resistor ali agora de 10 ohms. E ligados a uma fonte de 20 volts, tá? Ou seja, ele fez um circuitinho aí, ó. Matheus, tá aparecendo não. Ah, mais alguém não tá vendo? Ou vamos fazer o contrário? Alguém tá Pra mim vendo? também, Oi? pra mim também tá aparecendo, não. Essa é a minha internet aqui. Pera aí. Eu tô vendo o exercício. o meu, tô vendo exercício também. Tá certo. Agora apareceu? Sim, senhor. Então, beleza. Olha o que esse cara fez, ó. Ele pegou uma fonte aí, ó. Provavelmente, né? Não me interessa se é corrente contínua ou alternada. Para nós não vai fazer diferença. Mas ele pegou uma fonte aí de 20 volts e conectou aí um resistor de 10 ohms em série com uma bobina de 25 espiras. Tá? Ele pediu no exercício para que a resistência fosse desprezada da bobina, né, obviamente. Então, significa que a bobina não está fazendo oposição à passagem de corrente. Isso nos leva a crer que a fonte é de corrente contínua. Se a fonte fosse de corrente alternada, a bobina teria uma indutância. E essa indutância resultaria em uma reatância capacitiva. Né? É o que a gente estudou lá em componentes discretos. Ó. XL é igual a 2π vezes F vezes L. Então, se eu tenho uma frequência, eu tenho uma reatância indutiva em ohms, que é como se fosse uma, entre aspas, resistência, tá? Mas não é o caso. Ele está falando para a gente aqui que a bobina não tem resistência. Então, o nosso circuito vai ser só a fonte de tensão e o resistor. Através disso, eu consigo calcular quem? A corrente que circula nesse laço aqui, ó. Que, por estar em série com a bobina, é a mesma corrente, né? Então, ó, eu vou calcular a corrente que passa aqui nesse circuito. Lei de Ohm.
Primeira lei de Ohm, tranquilo aí. 20 dividido por 10 ohms. Tá? Isso aí nos dá uma corrente de 2 amperes. O cara foi sacana, porque a corrente é a mesma. Tá vendo? Mas ele te fez calcular. Tá? Se a corrente é a mesma e mudou só o número de espiras, para eu calcular a força magnetomotriz, N vezes I, moleza, hein? Molezinha. Matheus, Oi? espera só um minutinho na câmera aí, só para a gente copiar rapidinho aqui. Beleza. O valor. Tranquilo. Ô, Matheus, Oi? enquanto isso eu posso tirar uma dúvida com você aí? Pode. O que acontece? Eu peguei um exemplo de um serviço meu aqui, que eu estou alimentando um QDC do padrão até ele, correto? Sim. Só que o pedreiro, ele passou 3 eletrodutos separados para fazer essa alimentação, passando um cabo de 16 em cada um. Sim. Certo? Aí teve um outro profissional que foi lá e falou que não pode passar os condutores separados, o circuito tem que passar junto. Você sabe me dizer o porquê? Eletricamente falando, não vejo problema nenhum. Pelo contrário. Ele falou que ia aquecer os cabos. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Passando separado, teoricamente, é até melhor, tá? Porém, o que pode acontecer é o seguinte, pode gerar um campo eletromagnético em volta de cada cabo. Por quê? Porque quando eu tenho ali um circuito trifásico, que eu estou jogando os 3 condutores um do lado do outro, eu estou anulando ali o circuito eletromagnético de um e do outro, porque enquanto uma fase está levando a corrente, as outras duas estão trazendo. Então a somatória ali, naquele ponto das 3 fases, é sempre 0. Por isso que quando você pega uma perímetro alicate e vai medir um cabo, se o circuito for bifásico, for medir os 2 juntos, ou se for trifásico e for medir os 3 juntos, a somatória dá o quê? 0 amperes. Por isso que quando você vai medir corrente, você tem que medir fase por fase. Então, os 3 condutores estarem juntos, do ponto de vista de interferência, é uma boa, porque você anula esse campo eletromagnético ali. Isso aí é boa prática. Quando você vai fazer uma calha, instalação de uma calha, alguma coisa assim em alguma empresa, que tenha vários condutores, o ideal é que você separe cada circuito, seja trifásico, bifásico, né? Monofásico, enfim, juntos, deixando esses condutores juntos para você anular esse campo, tá? Do ponto de vista elétrico, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Tanto é que, se você parar para pensar aí, quando você tem linha de transmissão, né, que passa aquela corrente violenta lá, essas linhas de transmissões aí que geralmente tem tensões acima de 138 mil volts, elas têm uma distância muito grande entre um e outro, né? Se isso aí que ele falou fosse verdade, os condutores dessas linhas de transmissão também iriam aquecer. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema eletricamente falando, não. Só vejo esse problema que eu estou te falando de blindagem, de interferência que esses cabos aí possam gerar. Se algum outro tipo de cabo de comunicação passar perto deles, pode ser que ocasione alguma coisa. Porque os 3 não estão juntos, né? Que seria uma situação ideal do ponto de vista de blindagem dessas interferências. Beleza? Não, beleza, obrigado, Matheus. Nada. Gente, todo mundo já fez? Vamos passar para o próximo? Beleza, Matheus. Então vamos fazer agora o 2.1, que é a mesma coisa. Só que ele pediu para nós aqui dobrar o número de espiras. Então, vocês vão dobrar o número de espiras na letra A aqui, vão colocar a letra A, e na letra B. Tá?
Vou até arrumar isso aqui, que esse negócio tá... Espera aí só um pouquinho. Podem resolver aí, viu, gente? Dobrar as espiras nos dois casos. Aí vai fazer A e B de novo, só vai Isso. dobrar o número de espira. Isso, fazer A e B de novo. Ô, Matheus, Oi? te perguntar. Vamos supor que você tem um ímã de neodímio com 2000 GS. Como é que faz para você aumentar a força desse campo magnético de um ímã? Aumentar a força magnética de ímã. Olha, eu não sei te falar como você faz para aumentar essa força magnética, não. Tá? O que você pode fazer é talvez colocar 2 ímãs. Então você vai aumentar aí o fluxo magnético. Tá? Só que isso aí, um ímã permanente, ele é mais complicado do que a bobina. A bobina ela é mais elástica, dá para você mexer em parâmetro e tal. Se esse ímã já tiver, e eu acredito que esteja, no seu limite de densidade magnética, nada que você fizer vai aumentar esse fluxo magnético, não. Porque quando você usa um ímã ali, você já vai usar a capacidade total dele, né? Então, ou você parte aí para comprar outro ímã maior, tá? Ou você coloca Como é que eu descubro uma... Eu consigo descobrir, assim, pegando aleatoriamente qualquer ímã e ver qual que é o máximo que é a densidade dele? Não, isso aí Só é teste, né? tudo empírico, tudo em laboratório. E tem que ser um laboratório razoável, viu? Porque isso aí são grandezas que não é fácil de detectar, não. E para você diminuir a força de um permanente? Também Olha, não? falando em ímã permanente, cara, é um negócio assim, é uma caixinha fechada. Você compra aquilo ali e não dá para você ficar tentando diminuir ou aumentar, não. O que eu sei é o seguinte, o ímã de neodímio, o calcanhar de Aquiles dele é o seguinte, ele não aguenta altas temperaturas, tá? Eu já fiz vários testes e tal. Quando você pega um ímã de neodímio e aquece ele a 70 graus, ele vira uma barra de ferro comum. Ele perde todinho ali a magnetização dele, certo? Então essa é a desvantagem do ímã de neodímio. O que você pode tentar fazer, mas eu creio que não funcione, tá? Já estou te adiantando e talvez seja perda de tempo, é ir submetendo esse ímã a temperaturas e vendo se essa força magnética dele diminui. Mas se você chegar em 70 graus, acabou, vira um pedaço de ferro e não tem volta. Para você magnetizar ele de novo, tem que colocar ele numa bobina e dar uma porrada, mas uma porrada de campo magnético dele, que assim, quem usa marca-passo pode nem passar perto dessas máquinas de fazer ímã, porque o campo ali é violento. Quando ele dá aquela porrada no ímã, aí ele vai e alinha os átomos de novo e ele volta, ele remagnetiza ele. Então você pode tentar fazer isso, ir aquecendo ele aos pouquinhos, aquece, esfria, testa, diminuiu, não. Aquece, esfria, testa, diminuiu. Mas tudo empírico. Não dá para você calcular, não dá para você saber, tá? Não, tranquilo, beleza. É isso mesmo que eu queria saber. Ô, Matheus. Matheus, Oi? tem como você colocar aquela resolução do 1 lá na câmera de novo rapidinho para mim, por favor? Só uns 5 segundos só. Deixa eu colocar aqui agora. Tá na mão. Ô, Matheus, sobre a volta às aulas presencial, você está É da sabendo? 1, Matheus. Oi? É o outro, é o 1, exemplo 1. Ah, o exemplo 1, peraí. Lá atrás, só para mim ver o negócio.
Sobre a volta às aulas. Parece que a Prefeitura Municipal, parece não, né? Isso é certeza. A Prefeitura Municipal liberou as aulas a partir do dia 5 de outubro, tá? Porém, tem umas regras a seguir, e essas regras são, vamos colocar aí, limitantes. Porque a gente tem que ter uma quantidade de alunos em determinada área que fica meio inviável, tá? Então, ó, minha opinião, sem opinião leiga, o que eu acho? Eu acho que não vai voltar a aula, pelo menos agora em outubro, não. Tá? Eu acho que vai continuar sendo online. Porque apesar da prefeitura ter liberado, não é todo mundo que consegue, porque tem uma série de medidas que têm que ser adotadas e é facultativo. Então, a instituição pode escolher se vai voltar ou não. Antes de ser facultativo ou não, a instituição tem que conseguir se adequar a essas regras. E é complicadíssimo, se tratando de um curso superior. Tá? É muito diferente da gente pegar aí, por exemplo, a educação infantil, esse tipo de coisa. Por exemplo, a educação infantil, ela vai voltar com 2 dias na semana. O que isso vai adiantar para a gente, da engenharia? 2 dias na semana e com 20 ou 30% da sala de aula. Ou seja, não tem jeito. Então, assim, eu acho que, por enquanto, não deve voltar, tá? Laboratório já é diferente. Então, disciplinas que vocês têm aulas práticas, essa sim eu acredito que vai voltar. Essa aí eu tenho quase certeza que vai voltar. Porque o volume de aula prática é menor e dá para você fracionar. Então, essa semana eu vou dar para metade da sala, na semana que vem eu dou para outra metade. Então, eu acho que o laboratório deve voltar. Mas tudo que eu estou falando aqui é achismo, é a minha opinião. Beleza? Ô, Matheus. Oi. Matheus, esse 1.2, o resultado dele é esse 6.366,2 mesmo? Não tem elevado nenhum, não, né? Não. É isso mesmo. Aqui tinha dado 5.000, aqui deu 6.366. Um pouquinho maior, ó, porque a área é um pouquinho menor. Beleza? Pessoal, 2.1. Conseguiram fazer? O resultado, Matheus, deu 80 amperes espira da primeira e 100 amperes espira da segunda? Isso. Eu só conferir aqui, quer ver? Então, ele nos pediu, né, para dobrar o número de espiras. Então, se a gente dobrou o número de espiras, a gente dobrou o fluxo nos dois casos. Então, é isso aí que você falou. No número 2, tinha dado 40 e 50. Se a gente dobrou o número de espiras, significa que a gente dobrou a força magnetomotriz. Então, nós vamos ter aí no 2.2, ó, no exercício 2.2, A, 80 amperes espira e B, 100 amperes espira. Alguém não conseguiu resolver ou está resolvendo ainda? Vamos para 3. Nós temos que acabar 11 exercícios hoje, hein? Vamos para 3. Empreitada. Enquanto não acabar a aula. Então vamos lá. Exercício 3. Calcule a intensidade de fluxo magnético concentrada no núcleo de ferro de um solenoide, conforme a figura abaixo. Sabendo que a corrente que circula na solenoide é 2 amperes e que o gap, ou entreferro, aí é 0,25 centímetros. Tá? E ele nos deu aí também a quantidade de espiras. Vou até pegar outra folha que essa aqui vai ficar um pouquinho maior. Então, primeiro, vamos analisar. Esse G aí é o que mesmo? Como é que é? Aqui, ó. Olha o gap aqui, ó. É o gap. entreferro. Isso. O G, ele é de entreferro, é de gap, né, em inglês aí.
Sempre é usado aqui o C de core, de núcleo, e o G de gap, né? Gap é um espaço vazio. Isso aí é o vácuo no núcleo. Não é vácuo, né? É o ar no núcleo, né? Um ar. Isso. É um ar. Então, beleza, ó. Ele nos deu aí todas as informações que a gente necessita. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Veja bem, quando a gente está trabalhando com fluxo magnético, ou com intensidade de fluxo, densidade de fluxo, enfim, o nosso comprimento do núcleo, tá? Ele é médio. O que é o comprimento do núcleo médio? Não sei se vocês lembram lá quando eu falei na matéria. Tá vendo essa linha tracejada aqui no meio? O comprimento em que eu trabalho nas minhas fórmulas, ele é o comprimento médio. Então, ele está no meio certinho aqui do meu núcleo. Tá? Então, ele não me deu L, mas eu preciso do L para me fazer aqui a intensidade de fluxo magnético. Certo? Por que eu preciso do L para fazer a intensidade de fluxo magnético? Porque aqui não. A fórmula de intensidade de fluxo magnética, ela é igual força magnetomotriz sobre L, que é o comprimento. Ele não me deu o comprimento, mas ele me deu as dimensões do núcleo. Através dessas dimensões do núcleo, eu consigo calcular aí o meu comprimento médio, tá? Vamos desenhar. Tem aqui o meu núcleo. Desenhar sem poder errar é difícil. Então tá aí, tá tortinho aí, mas acho que vai dar para entender. O H, então, é o fluxo de intensidade magnética. Não entendi? O H é o fluxo da intensidade magnética. O H, sempre que falar em intensidade magnética, é o H. Então aqui, ó, intensidade de fluxo, é o H. Se falar em densidade do fluxo, aí é o B, que é o fluxo por área, lá do exercício 1, do exemplo 1. Beleza? Beleza. Então tá aí, ó. Ele nos deu algumas medidas, ó. 5.5. Ele tem aqui, ó, que é a mesma medida aqui de cima, né? E 5.75, que é centímetro. Tá. Então, ó, a gente tem que lembrar sempre que o nosso fluxo magnético, deixa eu ver só uma coisa aqui. O gap é 0, tá. 0,25 de gap. Tem uma coisa errada. Esse núcleo está muito fininho. Enfim, ele nos deu duas medidas aqui, ó. Ele nos deu o gap, que é 0,25. E ele nos deu também essa medida aqui, ó. Tá vendo essa medida no cantinho? 0,25. Essa medida nos indica que eu tenho comprimento médio aqui, ó. Ele está no meio certinho do meu núcleo. E esse aqui é meu comprimento médio. Ele me deu uma medida aqui em cima que é a mesma daqui de baixo. 0,25 centímetros. Significa que daqui até aqui tem o quê? 0,25 centímetros. E daqui até aqui tem o quê? 0,25 centímetros. Daqui aqui, 0,25 centímetros. Daqui aqui, 0,25 centímetros.
Isso nos diz que essa largura aqui, ó, é igual a 0,5 centímetros. Tá? Por isso que ele indicou ali para nós ali, ó, onde estava aqui, ó, aqui embaixo, né? A nossa linha média. Tá? Para a gente calcular aí o comprimento. Tudo bem. Então vamos lá pegar de novo, já que nós já temos essa medida de dimensão, vamos pegar novamente o nosso circuito aqui, ó. O nosso núcleo, tá? Daqui aqui, ele falou que tem 5,75. Só que eu tenho que descontar aqui, ó. (0,25 aqui em cima e 0,25 aqui embaixo. Porque o que me interessa não é a lateral desse núcleo, é o comprimento médio desse núcleo, tá? Então, significa que aqui embaixo eu tenho 0,25, que aqui em cima eu tenho 0,25, e que aqui, que é o meu comprimento que eu quero, ó, eu tenho 5,75 menos 0,25 menos 0,25. Certo? Que me dá aí, ó, 5,25 centímetros. Significa o quê? Que esse comprimento médio aqui, ó, mede 5,25. Deu para entender isso aqui, gente? Alguém não entendeu? Matheus, dá um replay de novo isso. Seguinte, Por favor. eu tenho que pegar o comprimento médio do núcleo. O que é o comprimento médio? É uma linha que passa no meio certinho do meu núcleo, tá? No exercício, ele me falou que essa lateral todinha aqui azul, ó, de fora, tem 5,75. Só que o meu comprimento médio, ele não vai até no final. Ele para aqui, ó. Então, eu tenho que descontar 0,25 aqui embaixo e 0,25 aqui em cima, para eu achar qual que é o comprimento médio aqui, ó. Deu para entender agora? Deu. Beleza. Então, ó, se eu tenho 5,25 do lado de cá, eu tenho 5,25 do lado de cá também, ó. Ele é quadrado, ó. Porém, do lado de cá eu tenho que descontar outra coisa, ó. O ar aí. Isso. Então, do lado de cá eu vou ter 5,25 menos 0,25. Então, do lado de cá eu vou ter o quê? Matheus, e na horizontal aí que você colocou 5,5 centímetros, tem que olhar ele também? Vai, nós também vamos fazer lá. Espera aí que nós vamos chegar lá. Então, aqui, ó, do lado de cá eu tenho 5 centímetros. Tá faltando eu calcular a parte de cima e a parte de baixo. O colega acabou de falar aí, ó. Matheus, e aqui 0,5 centímetros no centro de cima lá, que eu também não Isso aqui entendi. é a largura total aqui, ó. Que é 0,25 mais 0,25. Entendeu? Somou embaixo e com do lado o comprimento da largura? Não, ó, aqui eu coloquei só para exemplificar. É a largura. Significa o quê? Que o centro aqui, ó, passa em 0,25. Mas se eu pegar de um lado no outro aqui, vai ter quanto? 0,5. Ah, tá. Entendeu? Então, aqui, ó. Na parte de cima agora, eu tenho 5,5 centímetros, né? Porém, eu tenho que descontar aqui, ó, 0,25. E eu tenho que descontar aqui, ó, 0,25. Então, aqui em cima eu vou ter 5,5 menos 0,25 menos 0,25. Então, aqui em cima eu vou ter 5 centímetros. Beleza? E aqui, igual embaixo, né, ó.
Então, aqui, ó, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5,25, aqui eu tenho 5, e aqui é igualzinho lá em cima, ó, que vale 5 centímetros. Ô, Matheus, Oi? Deu uma travada isso. tá uma confusão aqui. Você está calculando esse, como se fosse esse quadrado interno aí, né? Seria isso? Exatamente, esse vermelho aqui, ó. É o vermelhinho. Certo? Não, beleza. Aí você não está levando em consideração onde vai passar o fluxo, nada não. Você está calculando só o lado, né? Não, quando a gente usa, sempre que a gente vai usar comprimento, seja na área de relutância, na equação de relutância, tanto na equação de intensidade de campo, eu uso o comprimento médio, tá? Para simplificar. Porque o fluxo varia a quantidade de fluxo passa de um lado, do outro. Então, convencionou-se usar o comprimento médio. Por isso que eu tenho que medir o comprimento médio. Eu não posso pegar simplesmente essa medida aqui, ó, porque o que me deu aqui foi as medidas externas, ó. Certo? Eu tenho que pegar do médio, que é esse vermelhinho aqui, ó. Beleza. Aqui, ó, para quem tá com dúvida, vou fazer assim, ó. Acho que vai ser melhor para me explicar. Deixa eu só pegar esse aqui e colar lá. Não lembro se eu colei. Colei. Presta atenção aqui agora, ó. Ele me deu as medidas, tá? Do comprimento externo. Ó, do meu comprimento externo do meu núcleo, ó. Certo? Aqui eu estou me dando a medida do comprimento externo. Tá meio fora de escala aqui, mas é externo. Porém, o áudio aí, gente. Porém, o que acontece? O que eu preciso é desse comprimento médio que está aqui no meio. Não é do externo. Eu preciso desse comprimento, ó, dessa medida. Como que eu vou achar essa medida? Eu tenho que descontar aqui, ó, 0,25, porque ele me deu o tamanho aqui que eu tenho que descontar, ó. Aqui embaixo, 0,25. O gap, 0,25. Do lado de cá eu tenho que ter 3 descontos, ó. Então, do lado de cá vai ser essa medida, menos essa parte de cima, menos essa parte de baixo e menos o gap. Do lado de cá, eu não tenho gap, então eu tenho que descontar só essa medida, que é 0,25, e essa medida aqui, que é 0,25. Então, vai ser isso, menos essas duas medidas, 0,25. Na parte de cima, eu tenho que descontar aqui também 0,25, que é esse pedaço aqui, ó, né? 0,25. Então, eu pego esse 5 menos 2 vezes 0,25. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Vou medir esse lado de cá, que é o que mais tem diferença. Veja bem, eu preciso desse comprimento aqui, ó. Não é do externo. Eu preciso da linha vermelha, tá ok? Que é o comprimento médio. Ele me deu que essa medida externa aqui, ó, vale 5,75. Qual a medida externa? Essa aqui, ó. Essa medida amarela vale 5,75. É o que ele me deu no exercício, ó. 5,75. Tá? Desse
5,75. Para eu achar a vermelhinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aqui, ó. 0,25, que essa aqui é maior que a vermelha. Eu tenho que tirar aqui mais 0,25, que essa é maior que a vermelha. E tem que tirar o gap, que é o quê? 0,25. Significa que a minha linha vermelha, de comprimento médio, ela é 75 menos 0,25 menos 0,25 menos 0,25. Que dá igual ao quê? 5. Espero que agora todo mundo tenha entendido. Beleza? Feito isso, eu já calculei qual que são os lados do meu comprimento médio. Quais são os lados do meu comprimento médio? Para eu saber o comprimento médio do meu núcleo, vai ser igual. Vamos começar por aqui, ó. Esse lado, 5 centímetros, mais esse lado, 5,25 centímetros, mais o lado de cima, 5 centímetros, mais o lado da direita. Então, vai ser aqui, ó. O meu comprimento total do núcleo. (20,25 centímetros, tá? Esse aí é o meu comprimento total do núcleo. E pela fórmula do minha intensidade de campo magnético, ela me fala que a intensidade é igual a força magnética motriz sobre L. L eu acabei de calcular, né? Agora a gente vai calcular a força magnética motriz. Ele nos deu aqui, ó, que ela tem 200 espiras e que a corrente da solenoide é 2 amperes. Então isso significa que só substituir aqui, ó, força magnética motriz não é igual a N vezes I, que a gente viu nas últimas equações, nas últimas questões. Então, só substituir, ó. Ok? Então, isso me dá que o meu H é igual a 200 vezes, 2 amperes? 2 sobre 20,25. Então, meu H, ele vai dar aí... Não. Oi? Vezes 10 a menos 2, não? Passa para metro? Sim, vezes 10 a menos 2. Bem lembrado. Vezes 10 a menos 2. Porque aqui é centímetro, ó. Ok? Isso aqui vai me dar uma intensidade de 1975 vezes 10 a 3 amperes pira por metro. Beleza? Essa aí é a minha intensidade de campo magnético nesse circuito. Oi? Vai ser os 400 aí, então, dividido por 20,25 vezes 10 a menos 2? Ou 20 vezes 25? Não, 20,25. Vezes 10 a menos 2. Isso, é o comprimento aqui, ó, 20,25 centímetros. É por centímetro, né? Isso. Ampere espira por centímetro. Não, ampere espira por metro. Eu converti aqui, ó. Ah, tá. Eu converti, ó. Onde era centímetro, eu joguei o 10 a menos 2 aí, ó. Beleza? A gente sempre vai colocar ampere espira por metro. Se eu não me engano, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. Mas na volta do intervalo, nós vamos refazer isso aqui. Tá? Eu vou fazer uma questão aqui agora, 3.1, com alguns dados diferentes para vocês fazerem aí. Que aí agora vocês vão pegar a manha. Olhar, eu fazer aqui é uma coisa, né? Aí eu vou, agora no intervalo, eu vou fazer uma questãozinha aqui e passo para vocês, beleza? Deixa errado nessa daí, Matheus, pra gente copiar aqui. Pera aí, eu quero ver. Só antes de eu sair para o intervalo, deixa eu te perguntar. Eu já tinha feito aqui o cálculo e esse comprimento ele tá em centímetros. Você não tem que passar ele para metro, não? Ele fica a menos 2 mesmo?
Então, ele deu 20,25 centímetros, ó. Aí eu passei ele para metro aqui, ó. Esse vezes 10 a menos 2, por quê? Porque eu passei ele aqui para metro, ó. Entendeu? Eu converti aqui, ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de 20,25 vezes 10 a menos 2 metros. Eu joguei lá, ó, foi com metro, ó. Beleza? Ah, não, beleza, obrigado. Matheus, vai voltar agora, que é 8h45? Isso, que hora de intervalo? Ah, não, beleza, então. Matheus, você só desce um pouquinho a folha aí para me copiar aqui direito. Aí você deixa nessa tela aí. Beleza. Pessoal, então daqui meia horinha eu tô aqui. Desce mais um pouquinho. Quer pegar o de cima? Vai pegar o desenho de cima. Ah, tá. Deixa eu colocar para compartilhar só essa tela, então. Porque, aliás, vou dar um print screen. E eu consigo fazer a questão. Isso aí é o print? É. Tô tentando deixar aqui de um jeito aqui para vocês, né? Ah, tá. Tá fácil, não. Cortou a parte de baixo. Pronto. Ô, João. Fala, Ramon. Você tá com o WhatsApp aí já? Tô. Adiciona o Matheus no grupo aí, ó. Manda para mim o contato dele aí. Mandei agora, meu jovem. Beleza, cara. Muito obrigado. Nada. Aqui tem como adicionar também? Pode falar o número aí. Pode falar? Pode falar.